Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje vamos ver o socialista Dr. Eduardo Barroso falar sobre o que ele pensa do Sistema Nacional de Saúde e a ligação com os privados. São palavras duras para o António Costa e para a Marta Temido e o Manuel Pizarro. Mas antes de irmos para o vídeo, subscreve o canal e coloca um gosto. Se achares interessante, partilha e comenta. É nosso convidado na edição da noite, Eduardo Barroso, Presidente da Comissão Nacional dos Centros de Referência. Muito boa noite, bem-vindo e obrigada por estar connosco mais uma vez na edição da noite. Podemos começar por uma visão mais abrangente sobre o estado dos serviços de saúde em Portugal. Duas grávidas que perderam o bebê por problemas com as urgências, um homem, como ainda agora ouvíamos, que terá esperado 5 horas para ser transferido de um hospital porque há problemas com os helicópteros da Força Aérea, um homem que terá morrido também por falta de organização durante a greve do INEM. Parece-lhe que os portugueses mereciam mais dos seus impostos? Boa noite. É um prazer estar aqui consigo. Eu lamento que sejam estas perguntas, porque quer aqui um cirurgião que é presidente da Comissão Nacional dos Centros de Referência, não tenho opinião nenhuma sobre isso. Mas é que a minha opinião conta tanto como a opinião da minha mulher, que não é médica, ou das pessoas que não são médicas. Falou-me na greve do INEM, e isso é preciso averiguar, isso não tem nada a ver com... Não preciso de um especialista médico, não me sinto competente para comentar esse aspecto. Em relação às senhoras, às grávidas que perderam os filhos, já posso dizer que é sempre uma tragédia. Também já fui pai, já conheço outros casos de dificuldades em relação às grávidas, mas o que eu soube dessa, porque sou bombardeado todos os dias com o que se passa, foi que foi 4 vezes vista em diferentes hospitais e que todos nos disseram que o bebê estava bem. Portanto, acho que se deve esperar com calma para saber exatamente o que é que se passou com essa senhora. Portanto, também não tenho opinião como especialista, nem como Presidente da Comissão Nacional do Centro de Referência sobre isso. Isto foram exemplos recentes de casos Mas eu posso lhe dar um exemplo do Serviço recente. Nacional de Saúde. E era para eu ouvir quero um exemplo sobre o recente estado de um caso do SNS. Quero um caso recente do Serviço Nacional de Saúde. Então vou-lhe dar. Sexta-feira foi feito o primeiro transplante hepático robótico na Europa de dor vivo, ou seja, 2 robôs a funcionar ao mesmo tempo trataram dentro do SNS um transplante hepático feito por um robô nadadora, uma rapariga de 38 anos que deu o fígado, metade do seu fígado à sua mãe de 65. Cá está, um caso exemplar. Mas o doutor já tem idade suficiente para perceber que as notícias boas não vendem. Do SNS. Está a ver, gostava que esta conversa tivesse começado pela positiva. Um caso espantoso, o primeiro caso da Europa e dos primeiros casos do mundo. Segundo caso, são outros casos do SNS. O SNS faz uma medicina fantástica. Está a ver? Eu acredito que há dificuldades muito grandes, quer nas urgências gerais, nas urgências cirúrgicas, nas urgências obstétricas, que são agora muito faladas, que há dificuldades porque não há médicos de família para todos os portugueses, nem vai haver, não vale a pena prometer, seja qual for o governo. Seja qual for se vivermos em democracia, é impossível, não há. Está a perceber? Não há. Portanto, não vai haver. É pena o doutor não ter dito isso ao António Costa quando andou a fazer propaganda com médicos de família para todos os portugueses, ou à Marta Temido quando ela achou que não era necessário o SNS trabalhar em conjunto com os privados por pura ideologia política e para fazer um frete ao Bloco de Esquerda e ao Partido Comunista. Pode dizer assim, então, e que soluções é que vamos encontrar para enquanto não conseguimos ter os médicos suficientes para conseguir remediar? Eu vou-lhe dar um exemplo muito interessante. Quando eu formei, eu com 25 anos, fiz parte do chamado Serviço Médico à Periferia. Ou seja, do pós-Revolução de Abril, criou-se, o primeiro curso aí foi o meu. Foram centenas de médicos, não sei se chegámos a ser milhares, por todo o país. Éramos nós competentes para fazer aquele tipo de trabalho? À luz das exigências atuais, não éramos. Mas foi fantástico. Está a perceber? Eu, 25 anos, recém-formado, fui para a província, fui para Beja, para o distrito de Beja, para Cuba, para a Vidigueira, Marmelar, Vila de Frades, ver doentes, tratar doentes. Com a qualidade que hoje exigimos aos médicos de família? Não. Foi na altura um grande avanço? Foi. Então agora vou-lhe dar um exemplo, baseado nesse exemplo, feito numa altura em que era possível fazer. Durou 6 anos, depois não foi mais preciso. Vou-lhe dar. Falta de médicos de família, de especialistas do SNS. Formados no SNS, todos os anos, 800, penso eu, ou quase 800.
Esses especialistas são formados nos hospitais públicos, pagos com o dinheiro público. Eu sei que eu fiz esse trajeto, portanto sei muito bem, trabalhei que nem um cão, com muito prazer. E depois fui especialista aos 30 anos. Estava eu preparado para sair logo para a privada ou para o estrangeiro. Mas já no estrangeiro ninguém me queria. Agora querem porque também estão aflitos. Fiquei no SNS a fazer, não só isso, nunca a exclusividade. Porque é que não se obriga, entre aspas, eu sei que é um termo horroroso, os especialistas formados no SNS a ficarem 2 ou 3 anos, à semelhança do que fazem os pilotos da aviação, que são formados nas Força Aérea, para depois poderem ir para a Lufthansa, ou para a TAP, ou para a Swissair, têm que estar 12 anos. Aqui o que se pede é uma exigência que eu acho normalíssima. Ninguém quer pegar. Porquê? Porque aparecem logo as pessoas, até houve um amigo meu, que já foi ministro, a dizer que isto era uma medida stalinista. Eu não acho nada uma medida stalinista. Acho que é uma medida justa. Também acho que pode ser uma boa medida, não sendo a exclusividade, mas dando à sociedade aquilo que a sociedade lhe deu, porque com um aluno de medicina ou outro qualquer, custa muito dinheiro ao país. E neste caso, com a emergência nacional que existe, acho que faz todo o sentido. Socialmente justa, pronto, ninguém quer, tira votos, os médicos reagem. E porquê é que os médicos reagem? Porque temos umas ordens também corporativas, sem os melhores à frente. Isto é trágico. O país precisa de elites. Nós não temos elites nos cargos intermédios da medicina. Já viu estes últimos bastonários? Uns querem ser presidentes da Câmara, outros querem ser deputados, outros querem ser diretores. Quer dizer, estão ali para ganhar. Viu alguma proposta da atual presidência da Ordem dos Médicos, meu colega Carlos Cortes, que não seja dizer banalidades e dizer que é preciso reformar e que isto não pode ser? Viu algum projeto? Viu alguém que tem hipótese de reformar as carreiras médicas? A Ordem não faz nada pelas carreiras médicas, é uma vergonha. Já para não falar dos sindicatos que só atrapalham e ajudam a destruir, principalmente aquela doutora Bordalo Issá. Tem grelhas concursais que são horríveis, que não promovem o prestígio. Viu-os fazer alguma coisa? Viu a Ordem dos Médicos ir visitar urgências dos hospitais privados, onde no público, eu quando cheguei ao Hospital Clínico Cabral tinha uma urgência médico-cirúrgica que não recebia trauma, porque o trauma é só no SNS, não é? Logo aí. Sabe que eu fazia urgência também, porque eu nunca fiz exclusividade, também fazia umas urgências no hospital privado. No hospital privado eu não estava em permanência, ali obrigava-me a ter 3 especialistas e 2 internos para fazer 0,5 cirurgias por dia. Assim não se consegue, portanto tem que concentrar as urgências. Vê algum projeto, vê algum elan de ajudar a resolver os problemas. Eu acredito que esta ideia dos especialistas vai-me custar cara, mais uma vez, mas eu já posso dizer tudo. Já tenho uma idade em que posso dizer aquilo que penso. E mesmo os meus amigos... Já aqui repetiu várias vezes. Pois eu já repeti, e sabe que eu tenho os meus amigos médicos, a maior parte deles, não votam nas soluções políticas em que eu voto, o que é normal, discutimos. Você sabe que a maioria dos meus amigos, se calhar por isso são meus amigos, concordam com esta ideia dos especialistas ficarem 2 anos. É um serviço fixo, é um serviço cívico, é uma questão de solidariedade social, faz sentido. Alguém quer pegar nisto? Não. Só dizer isto está mau, isto está péssimo, é preciso reestruturar, é preciso... E depois, repare, qualquer coisa que aconteça no SNS, o nosso SNS é dos melhores do mundo. E acha que este governo tem o SNS controlado? Parece? Não, aí eu já não entro nessa discussão por isto. Porque eu acho que isto não é uma discussão que deve ser ideológica ou partidária, não pode ser. Isto tem que ser fora. Como é que eu posso achar? A minha solução do governo perdeu as eleições. Mas teve 8 anos antes. E, portanto, eu tive a oportunidade de dizer isto a quem apoiei para as eleições, a dizer como é que tu podes agora dizer às pessoas que isto está pior por causa de um ano de governo, quando estivemos entre aspas, não é? Parece que é das poucas pessoas do Partido Socialista que entendeu isso. Todos os outros, infelizmente, estão a tentar enganar os portugueses e a fazer a propaganda política sem vergonha. A solução que eu votei esteve 8 anos e fez muito pouco. Está a perceber? E, portanto... Injetou muito dinheiro, mas não tem a ver com dinheiro, não teve a ver com dinheiro. Sabia-se que era... O que é que eles também fizeram? Obrigando a Ordem a dialogar, o Ministério, pelo prestígio das carreiras. O que é que fizeram em termos de remunerar melhor os médicos? Eu vou-lhe dizer, na urgência cirúrgica do meu hospital antigo, não é? Onde eu trabalhei a vida inteira, obrigam a estar 3 ou 4 especialistas de cirurgia e 2 ou 3 internos. Agora, atualmente... Sabe quantas operações fazem? Fazem 2 operações por dia de média. Eu sei que às vezes têm que fazer mais e que a cirurgia não é só operar. Mas a gente precisa de ter, por exemplo, internistas, que é a base principal das urgências.
Viu alguma vez a Ordem aparecer, ou o Ministério de fazer uma reunião para dizer vamos pagar melhor aos internistas, porque são a base, o esqueleto fundamental das urgências. Temos que pagar mais, não podemos, porque o trabalho é igual. Claro que tem que mudar, se isto não mudarmos. Concentrar as urgências. Temos que concentrar as urgências. Não faz sentido ter maternidades abertas toda a noite no mesmo sítio. Portanto, temos que concentrar... Essa das maternidades é um bom assunto. Eu falei das maternidades porque agora eu próprio já estou, pois eu vejo a partir nos telejornais. E em vez de ouvir a notícia, agora vou ouvir a notícia de transplante hepático da dor vivo com 2 robôs ao mesmo tempo, o primeiro na Europa e dos primeiros do mundo. Vou ouvir. A rapariga, a senhora que deu o fígado à mãe, foi operada na sexta-feira, teve alta hoje, ou vai ter alta hoje. É uma coisa espantosa. Aquilo é fantástico. Ou menos uma noticiazinha de vez em quando. Boa. E depois, outra coisa. Isto não pode também ser discutido na lógica do público contra o privado. Não pode ser. Eu sou um exemplo disso. Sabe porquê? Mas preocupa ou não? Ainda agora a Liga dos Bombeiros a dizer que nasceram 500 bebés em ambulâncias neste último ano. 500? Não são 500, são 50. Foi um lapso da jornalista ou de quem deu a notícia nessa noite, porque já foi retificado para 50. 500 bebés e correu todo bem. Fantástico. O meu filho, que nasceu em Cambridge há 40 anos, também nasceu num hospital que era a melhor maternidade de Cambridge, e quando eu cheguei, a minha mulher chegou e disse: onde é que está o obstetra? Onde é que está o obstetra? E a senhora, que era uma parteira chinesa, muito simpática, disse: mas para que é que quer o obstetra? Se for preciso, a gente chama, deixa-o dormir, que isto era 1h. E depois, quando nasceu o Eduardo, que eu vi pela primeira vez que tinha uma pila, que era rapaz, porque não me deixaram fazer uma ecografia, quando eu lhes disse: então não há uma ecografiazinha para o pré-natal? Mas para quê? Está tudo bem? Para quê? Para saber o sexo. Não, olha, vá à Mother Care, compra as coisas todas em cor-de-rosa ou azul, e depois, lá amanhã dizer que afinal é azul ou cor-de-rosa. Agora já era mais coisa, que calhar era amarelo, não é? Mas pronto. Mas eu ainda sou do azul e do cor-de-rosa. E quando eu disse: então e o pediatra para ver o bebê? O pediatra vem às 9h. Portanto, repare uma coisa. Mas neste caso era porque as urgências estavam fechadas e era por isso que estavam em circulação para outros hospitais. Eu não acredito que sejam 500 das ambulâncias. Desculpe lá, permite-me, 500 das ambulâncias. A Liga dos Bombeiros é a fonte, sim. Então, mas devem-se ter enganado num zero. Não podem... Olha, aposto que não é 500, mas pronto. E se calhar sobreviveram todos. Mas eu não estou a dizer que não há dificuldades e constrangimentos. Sim. Com certeza que há. Agora, o que é preciso... E depois dizer: mas não podem os médicos... Não, é preciso pôr entre a meia-noite e as 8h, tirando o trauma, as emergências médico-cirúrgicas são mínimas. Sobretudo na cirurgia. Eu falo mais daquilo que sei. Eu, aliás, sabe que eu fui cirurgião aos 30 anos, só houve 2 no país inteiro, o João Giro e eu. E nós falávamos muito, fomos ambos diretores muito cedo. E nós dizíamos muito: entre a meia-noite e as 8h, a gente não precisa de operar nada senão o trauma. Está a ver? Porque eu fiz muita urgência privada. Alguém me chamava para ver uma apendicite às 4h, só um maluco. Sim, mas neste caso são as urgências da obstetrícia. Sim, mas o que é uma urgência da obstetrícia? Qualquer parto é uma urgência, não é? Um trabalho de parto é logo uma urgência. Pode ser um parto banal, que pode ser feito por uma parteira competente, como foi o meu filho em Cambridge, e é preciso também a Ordem dos Médicos acabar com essa obsessão. O ato médico é muito importante, até porque vê-se coisas, em algumas especialidades, que são feitas por homens. Isso é vigarice, não é? Mas há muitas coisas que evoluíram muito hoje em dia para fazer partos normais ou tóxicos, que os partos que não têm complicações, Sim. podem ser feitas com vantagem com parteiras muito experientes, ou parteiros, não sei se é já não me lembro se diz parteiros, ou se parteiras também se aplica, ou parteires, não é? Parteires, bem. E, portanto, temos que evoluir, mas vê alguma... Repare uma coisa, se nós fizéssemos como eu estou a dizer, os especialistas do SNS ficarem 2 anos sem ser em exclusividade, obrigatoriamente no SNS, mas também era bom, não é só para os doentes, é bom para os médicos. Acha que eu aos 30 anos, quando fui especialista, estava apto a fazer tudo? Sou um doido de barriga. Mas acha que isso resolvia quanta parte do problema? Não resolvia. Neste momento ajudava a resolver. E depois pode dizer: mas isso é uma medida, por acaso eu acho que devia ser uma medida de futuro. Porque, como eu lhe digo, isto não é só por causa da assistência médica, é também pela manter a tutela sobre os cirurgiões e sobre os especialistas. Nem todos têm a mesma necessidade. Eu falo mais da cirurgia, mas depois extrapolo isto para as outras especialidades. Tinha vantagem. Eu penso que quando apareci no serviço com o título de especialista, o meu chefe, o meu querido Câmara Pesteira, me disse: agora, Eduardo, fazes tudo. Era o que faltava.
Eu queria fazer, está a ver, aquela coisa, e disse, não, filho, não podes fazer isto ainda. E tive que esperar, portanto, esta vantagem da tutela, ao passo que, se eu for logo para a privada, se eu tiver ido logo para a privada, aos 30 anos, eu também comecei a fazer muita coisa privada, pequenina, está a ver, umas hérnias, umas varizes, umas hemorroidas, e essas coisas ia fazendo, e foi bom, porque me dava um complemento de ordenado importante, não é? E depois, não podemos discutir isto na lógica do público e do privado e na lógica do partidarismo, se é do partido A, tem que defender o partido. Há muita coisa que o partido que eu apoio Sim. nas eleições faz e que eu não estou Nem nada... sequer meter nas críticas que têm sido feitas à Ministra da Saúde se é ela ou não o problema. Não, para já aqui tenho uma coisa. Você apresentou-me como presidente da Comissão Nacional dos Centros de Referência, que é um cargo de nomeação ministerial. Eu fui nomeado para ministro anterior, pelo Pizarro, não é, doutor Pizarro, e depois pus o meu lugar à disposição, e a ministra disse, Eduardo, quero muito que continue. Eu acho que merecia, sabe porquê? Porque eu sou um defensor dos centros de referência, da especialização, está a ver? Pois, está a ver, eu sendo este defensor, não consigo convencer nenhum ministro, não é esta, já não conseguia convencer os anteriores de que era amigo, de que, por exemplo, dou-lhe um exemplo, o cancro do fígado tem que ser tratado, há 10 centros de referência no país, 10 centros de referência no país. Devem estes doentes ser tratados no SNS em hospitais que não são centros de referência? Não. Devia ser, pura e simplesmente, proibido. Mas quando eu digo proibido, a esta ou aos anteriores, ficam horrorizados. Os cabelos ficam-lhes em pé. Eu já não tenho também esse problema do cabelo em pé. Porquê? Porque proibido, proibido. Lá vem um outro a dizer que isto não é Coreia. Não, temos que avançar. Concentrar as urgências, definir os recursos, obrigar os especialistas a ficar, obrigar o bolso e pagar Fica mais claro aos médicos. que, na sua opinião, não, E pagar mais aos médicos. não era está a perceber? com a mudança da ministra que ficava o problema Eu resolvido. preocupo mais em mudar as lideranças médicas. Está a ver, as lideranças médicas são muito fraquinhas. E Doutor Eduardo com Barroso, estas lideranças não vamos a lado é um nenhum. gosto recebê-lo sempre. Muito Muito obrigado. E não Até uma quero ser próxima. deputado nem presidente de Câmara. Fica obrigado. a indireta deixada. Muito obrigada, doutora Eduardo Barroso. Deus Até uma te próxima. abençoe. Muito obrigado. E chegamos ao fim do vídeo. Resumindo e concluindo, o Dr. Eduardo Barroso está contra quase tudo o que António Costa fez na saúde nos últimos 8 anos. Acabou com todas as parcerias público-privadas e fez regredir o SNS 10 anos com um tremendo prejuízo para todos os utentes. Felizmente essas ideias desapareceram, mas todo o mal que fizeram vai levar muitos anos a serem ultrapassados. Se gostaste do vídeo, subscreve o canal para seres notificado quando saírem novos vídeos e coloca um gosto. Se achaste interessante, não te esqueças de partilhar e dar a tua opinião nos comentários. Fica bem e vemo-nos no próximo vídeo.